Duas últimas, então, regras de inferência são as regras que utilizam pelo menos dois condicionais para poder que a gente faça essa associação. A primeira delas é o silogismo hipotético, onde eu tiver uma mesma proposição participando de dois condicionais, sendo que um é consequente e no outro ela é um antecedente, então a gente pode dizer que o condicionais das outras proposições envolvidas também vai ser verdade. Ó. A gente tem aqui o que, então o que é que isso impacta? Que se o que for verdade aqui, ele vai ter que ser verdade aqui também. Se ele for falso aqui, ele vai ter que ser falso aqui também, né? Então, por esse motivo, acaba fazendo a relação para que não haja o vera ficha quando a gente tiver o P implicando em R. Por isso, a gente vai adotar ele como verdade também. Para ficar fácil de lembrar, geralmente eu faço assim, ó. Se P implica em Q e Q implica em R, então P implica em R. Beleza? Vamos lá para o exemplo. A gente tem aqui uma prova de argumento, né? Tudo que vem depois dos dois pontos, ou dos três pontos, ou do tracinho, é a nossa conclusão. Então a gente vai ter aqui uma conjunção, então eu preciso provar que não P é verdade e que P implicando em S é verdade também. Tudo que está antes da conclusão é premissa, então vamos lá. A primeira delas é P implica em Q. A segunda é que Q implica em R. A terceira é que R implica em S. E a quarta é que não R também é verdade por ser uma premissa. A recomendação é a gente começar a trabalhar com aquilo que é mais simples, né? Que nesse caso seria o não R. Como a gente acabou de ver a regra, eu vou começar por ela. Ó. P implica em R e Q implica em R. Então, P implica em R. Se eu pegar o 1 e o 2 e fizer o SH. Tem mais algum? P implica em R. R implica em S, então P implica em S. É isso que a gente queria aqui, ó. P implica em S. Como é que eu faço isso? Se eu pegar a 5 e a 3 e fizer SH. Beleza? Agora eu tenho que conseguir não P. Como é que eu consigo não P? Eu vou voltar, né? Na segunda a gente tem Q implicando em R. Condicional é verdade e no 4 não R. Se o antecedente não, então consequente também não é. Eu peguei o 2 e o 4 e apliquei o modo Stollens. Oitavo, tem o não Q, a mesma coisa. Se P implica em Q é verdade e não Q é verdade, então não P é verdade. Vou pegar o 1 e o 7 e modo Stollens de novo. Então, eu já tenho não P, já tenho P e S. O que eu vou fazer agora? Juntá-los. Não P e P implicando em S é verdade. Se eu pegar o 8 e o 6 e fizer uma conjunção. Elas separadamente são verdade, então se eu fizer uma conjunção com elas, também serão. Cheguei aqui na nossa conclusão. Está provado o argumento. Beleza? Próxima é a do dilema construtivo, onde eu vou ter dois condicionais e uma conjunção. Uma disjunção, perdão. Ele diz aqui ó, que P ou Q é verdade. Se P ou Q é verdade, se P ou Q é verdade, então eu preciso que pelo menos um seja. Eu não posso ter os dois falsos e ainda assim a disjunção ser verdade. Ou P é verdade, ou Q é verdade, ou os dois são verdades. Então, se P for verdade, R não pode ser falso. E se Q for verdade, S não pode ser falso. Como um dos dois vai ter que ser verdade, então um dos dois consequentes, R ou S, também vai ter que ser verdade. Certo? Como ou P ou Q vão ser verdade, ou R ou S também precisa ser verdade. Então, eu tenho aqui dois condicionais e uma disjunção, isso vai me resultar numa disjunção. Lembrando que a disjunção é dos antecedentes, e aí eu vou fazer uma disjunção com os consequentes, os que vêm depois da seta. Vamos para um exemplo aqui. Nossa, esse aqui tá grande, né? Tudo que vem antes da conclusão é premissa, então vamos lá. P implica em Q é premissa. Q implica em R é premissa. S implica em T é premissa.
U implica em V é premissa. S ou U é premissa. E o 6 não R é premissa. Observe que o que eu tenho aqui? Eu tenho uma conjunção, né? Então, os dois membros têm que ser verdade. E aqui eu tenho outra conjunção. Então, eu tenho que chegar em não P e não Q, e depois em T ou V. Eu tenho não R. Se eu tenho não R, ó, a 2 é Q implicando em R. Se Q implicando em R é verdade e não R é verdade, logo, não Q é verdade. Se eu pegar o 2 e o 6 e fizer modo Stollens, consegui não Q. Preciso agora de não P. Só juntar com 1, né? P implicando em que é verdade, não que é verdade, logo não P é verdade. Se eu juntar 1 com 7, apliquei modo Stollens. Consegui, ó. Então P, não P e Q eu já tenho. 9, não P e não Q eu já tenho. Eu peguei o 7 e o 8 e fiz uma conjunção. Preciso agora de T ou V. Como a gente está no dilema construtivo, então, ó, S implicando em T, tem U implicando em V, e S ou U é verdade. Então, ó, aqui, ó, uma disjunção com os antecedentes, então eu posso fazer uma disjunção com os consequentes. Então, T ou V é verdade. Se eu pegar o 3, o 4 e o 5 e fizer um dilema construtivo. Já tenho os dois pedaços da conclusão sendo verdade, vou só uni-los. Então, ó, não P e não Q e T ou V. Tudo como verdade quando eu peguei o 9 e o 10 e fiz uma conjunção unindo eles. Beleza? Consegui chegar aqui na minha conclusão. Está feito a prova do argumento. Então, seria isso.